Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre os dons sobrenaturais de Frei Galvão. Ontem, dia 25 de outubro, nós comemoramos o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. E para nossa alegria, né, Carol, um franciscano. Eu tive a graça de assistir à Santa Missa da canonização dele aqui no Brasil, no Campo de Marte, em São Paulo, que foi realizada pelo Papa Bento XVI. Foi um dia inesquecível. E domingo passado, no quadro A Vida do Santo, nós contamos um pouco sobre a vida de Frei Galvão. Se você não assistiu esse vídeo, então depois corre lá para assistir. Não esquece, tá? Assiste, curte, comenta, compartilha com os seus amigos que vale a pena, hein? Isso mesmo. Muitos não sabem, mas por causa do imenso amor e caridade de Frei Galvão, Deus o agraciou com dons diversos, dos quais jamais serviu-se em interesse próprio. Pelo contrário, sempre os colocou a serviço da misericórdia divina. Todos os casos narrados foram devidamente comprovados por documentos. No site oficial do Santuário de São Frei Galvão, nós encontramos alguns desses dons especiais relatados em fatos. São eles a bilocação, que é estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Padre Pio também tinha, né? Exatamente. A telepatia, que é a transmissão ou a comunicação de pensamento e sensações à distância entre duas ou até mais pessoas. A premonição, que é a sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer. A clarividência, ele vê o que está para acontecer. Ele também tinha o dom da levitação, que é erguer-se acima do solo. Que legal, né? E ele também tinha o dom da telepercepção, que é adquirir conhecimentos de fatos ocorridos a grandes distâncias. Então vamos aos fatos, né, Carol? Tá? Bilocação. Então, pelo que consta, o fato ocorreu por volta do ano 1810, às margens do rio Tietê, no distrito de Potunduva, município de Jaú, próximo a Pederneiras e de Bauru. Manuel Portes, capataz de expedição, homem de um temperamento muito instável, castigou severamente o caboclo Apolinário por indisciplina. Ao notar o capataz distraído, o caboclo, por vingança, o atacou pelas costas com um enorme facão e fugiu. Sentindo que a vida abandonava-lhe o corpo, Manuel Portes, no auge de desespero, pôs-se a gritar: "Meu Deus, eu morro sem confissão. Senhor Santo Antônio, pedi por mim. Dai-me confessor. Vinde, Frei Galvão, assistir-me." Eis que então alguém gritou avisando que um frade se aproximava, e todos identificaram Frei Galvão. Assim contaram as testemunhas. Aproximou-se o querido sacerdote, afastou com um gesto os espectadores da trágica cena, abaixou-se, sentou-se, pôs a cabeça de Portes sobre o colo e falou-lhe em voz baixa, encostando-lhe depois o ouvido aos lábios. Ficou assim alguns instantes, findo-os que abençoou o expirante. Levantou-se então, fez um gesto de adeus e afastou-se de modo tão misterioso quanto aparecera. Afirma-se que naquele instante Frei Galvão estava em São Paulo, pregando. Ele interrompeu a pregação, pediu uma Ave-Maria por um moribundo e, acabada a oração, prosseguiu a pregação. Ou seja, estava em dois lugares ao mesmo tempo, né? Veja só que coisa extraordinária, né? Frei Galvão estava no meio de uma pregação em São Paulo e o moribundo pediu por ele em outra cidade, sei lá quantos quilômetros de distância, não é mesmo? E Frei Galvão interrompe a pregação, pede para que as pessoas rezem, né, uma Ave Maria
por esse moribundo, e aí nesse instante ele foi ao encontro lá, né, desse capataz Manuel Portes para lhe socorrer. E quando acabaram de rezar uma Ave Maria, ele já estava de volta ali para continuar a pregação. É incrível, né? É verdade, né? Há outros casos semelhantes a este, principalmente relatos de socorro de Frei Galvão aos moribundos, certo? Mas vamos falar agora sobre o dom de telepatia, Carol. Sim, em uma cidade, Frei Galvão era conduzido em uma cadeirinha coberta. Uma senhora, através da sua janela de rótulas, vê a cadeirinha em que sabe que está o santo frade. E ela, sucumbida pelas amarguras da vida, soluçando, pensa consigo: ah, se Frei Galvão se lembrasse de mim, se ao menos me desse a sua bênção. E aí, no mesmo instante, Frei Galvão levanta as cortinas da cadeirinha, debruça-se para fora em direção daquela senhora, naquela janela, e, muito sorridente, abençoa a senhora através das rótulas. E os que presenciaram o fato afirmaram que o franciscano não tinha a menor possibilidade de ver aquela senhora, porque era conduzido pelo lado oposto da rua. Então, vamos pensar, né? Como nós podemos perceber aqui, Frei Galvão não viu a pobre senhora, que apenas pensou, ela não gritou, né? Ela pensou como seria bom receber a bênção dele. E ele, do outro lado da rua, abençoa aquela mulher, né? Pois ele leu o pensamento dela. Frei Galvão também tinha o dom de premonição, né, Carol? É verdade, ele tinha sim. Em todas as vilas e cidades por onde ele passava, a pedido dos párocos, Frei Galvão pregava. Por vezes era tão numeroso o auditório que, não o contendo dentro das igrejas, era preciso pregar ao ar livre. Em Guaratinguetá ocorreu um fato extraordinário. O sermão havia começado quando se formou uma grande tempestade. A chuva desaba e, quando viram que ela chegava ao largo, lá onde se encontravam, quiseram se retirar. Frei Galvão, porém, lhes disse que ficassem, pois nada sofreriam. E, de fato, a chuva não caiu sobre o largo. Como ele poderia saber disso, né? Para todos parecia óbvio que eles iriam se molhar, mas o santo tinha certeza do contrário. E há também outra narração impressionante. O seguinte testemunho foi do doutor Afonso de Scragnoli Taunay. Ele diz assim: um cavaleiro que passava alta madrugada por São Paulo viu Frei Galvão sentado à soleira de entrada de uma casa. Ofereceu-lhe o cavalo, propondo-se a acompanhá-lo até o recolhimento, fazendo-se ver que ele se arriscava a adoecer, imobilizado como estava, sob tão áspera temperatura e sob garoa. Frei Galvão agradeceu a oferta, porém não aceitou, argumentando que precisava demorar-se um pouco mais aonde estava, tendo para tanto motivos fortes. Não disse o que era, mas ele disse que eram motivos fortes. O cavaleiro não insistiu e seguiu viagem. Dela voltando, soube do fato que impressionara muito a cidade e fê-lo estremecer. Na manhã seguinte, ao encontro com o santo, foi achado morto em sua própria casa um homem rico que vivia solitário, avarento e agiota. Era exatamente o morador do prédio em cuja soleira estava Frei Galvão. Frei Galvão previu a morte do homem, por isso ele ficou ali, né? E quanto à clarividência, Raiman? Na clarividência, diferente da premonição, tá? A premonição é uma sensação ou advertência antecipada do que vai acontecer, né? Na clarividência, então, o santo via com clareza o futuro. E há a história de uma menina que foi levada à presença de Frei Galvão. No decorrer da conversa com essa menina, o santo perguntou a ela sobre o que desejava ser quando crescer. Uma coisa normal a gente perguntar para as crianças, né? E ela respondeu que queria ser freira.
O santo a abençoou com carinho e profeticamente lhe confirmou a vocação. De fato, aos 19 anos, ela ingressou em um convento. E quanto à levitação, Carol? É um dom raro que poucos santos tiveram, né? Se eu não me engano, São José de Cupertino, né? Também tinha. Então, Raimundo, no Mosteiro da Luz, há vários testemunhos sobre a capacidade de Frei Galvão, né? Dessa capacidade que ele tinha de levitar. E dentre esses relatos, há o de uma senhora nos seguintes termos. Caminhando em plena rua, pôde observar o frade que se aproximava todo recolhido. Ao se cruzarem, ela exclamou espantada: Senhor padre, vosmecê anda sem pisar no chão? E o frei sorriu, saudou e seguiu adiante. Frei Galvão também tinha o dom da telepercepção. É isso mesmo, Carol. Antigamente, quando os sinos badalavam fora de horário de reza, né? Fora de horário de missa, enfim, a comunidade se reunia, pois sabia que algo de extraordinário estava acontecendo. Certo dia, os sinos do mosteiro tocaram e a população atendeu à convocação. Frei Galvão, então já bem idoso, anunciou: rebentou em Portugal uma revolução. E relatou detalhes, como se estivesse assistindo a tudo pessoalmente. Semanas depois, chegaram as notícias, então, confirmando as visões de Frei Galvão. Realmente tinha acontecido uma revolução. E olha que nem tinha internet naquela época, né? É verdade. E você gostou de saber sobre os dons extraordinários de São Frei Galvão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para nos ajudar a evangelizar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Isso mesmo, e não esqueça de deixar o seu like, hein? E comenta também, faz um comentário para dizer o que achou desse vídeo. Muito bem, siga-nos também no Instagram, é instagram.com/Raiman. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E amanhã é quarta-feira, é dia de Orando com Padre Pio, meio-dia aqui no canal, não perca!